paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Neste momento estaremos passando aos irmãos a pré-aula da lição de número 10, cuja temática o sistema de sacrifícios. Fazendo uso da crítica textual, nós chegamos ao seu nome em hebraico, ou a expressão em hebraico que diz Hatorá La Olá, que traduzindo literalmente, a lei do sacrifício. Muito bem. Antes de adentrarmos a aula propriamente dita, nós estaremos fazendo uma oração para que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar de uma forma especial nesta pré-aula. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai tão sublime, na meditação da Tua santa e bendita palavra, através desta temática, Senhor, o sistema de sacrifícios, estaremos, Senhor, meditando na Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa nos auxiliar, Senhor, no exame da Tua santa e bendita palavra. Abençoa o Teu filho, a Tua filha, Senhor, que está participando conosco desta pré-aula. Senhor, abençoa de uma forma especial, supra as suas necessidades, Senhor, de ordem espiritual e material, abençoando a família de cada um, Senhor, também de uma forma especial, operando milagres, Senhor, o milagre da salvação, o milagre da cura, Senhor Jesus Cristo, de modo que as necessidades, Senhor, humanas possam serem supridas para a glória do Teu nome. No nome poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos a Ti e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem. Estaremos então adentrando a aula desta temática. Nós vamos para o texto áureo desta lição. Texto áureo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos capítulo 3 e o verso de número 5. Verdade prática. Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo, por meio de seu sangue e de uma vez por todas, a redenção eterna para todos os que creem nele. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está registrado em Levítico capítulo 1, versos 1 a 3, e também no capítulo 2, verso 1 a 3, e também no capítulo 3, verso 1 e 2, e no capítulo 7, verso 1 e 2, e também na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Leamos a passagem. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado e de vacas e de ovelhas. Verso 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. No capítulo 2, verso 1 a 3 de Levítico, diz: E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha,
Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela, e a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjar será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. No capítulo 3, versos 1 e 2, diz: E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. No capítulo 7, verso 1 e 2, e esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto degolarão, no lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Objetivo geral: apresentar as diferentes ordens cerimoniais que consistem o sistema de sacrifícios estabelecido em Israel. Objetivos específicos: explicar o que era a oferta voluntária do holocausto, ressaltar o que representava a oferta de manjares, conceituar a oferta pacífica, a oferta do pecado e o dia da expiação. Muito bem. Nós vamos para a introdução desta temática e falando que antes de ser uma resolução de Moisés, costumava-se falar: a lei de Moisés diz isso ou aquilo. Mas na verdade tratava-se da lei de Deus. E o povo teria que cumprir. Não era uma mera ordenança de Moisés, mas uma ordenança do Senhor nosso Deus. Muito bem. O tópico de número 1, a oferta voluntária, o holocausto. Nós já vimos no princípio desta temática que a palavra em hebraico para holocausto é olá. Significa levantar, fazer subir, ou seja, que acende, ou o verbo acender. Muito bem. Então, a oferta oferecida pelo sacerdote era uma oferta de cheiro suave às narinas do nosso Deus. Muito bem. No item de número 2 deste primeiro tópico, o que era a oferta de holocausto? Então, basicamente,
A oferta apresentada no altar do holocausto podia ser de animais como boi, ovelha, cabra, pombinhos ou rolinhas. E neste contexto, nós lembramos que se a pessoa não tinha condições de oferecer um gado, uma ovelha e uma cabra, então ele oferecia algo mais simples, um pombinho ou uma rolinha, enfim. Partirmos para o item de número 3, uma oferta voluntária. Uma oferta voluntária. A oferta tinha um caráter voluntário. Não havia uma obrigatoriedade, né? Mas o povo teria que sentir em seu coração de ofertar a sua oferta ao Senhor, nosso Deus. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante. Essa aceitação dependia de a oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. Assim, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça da vítima a ser sacrificada, transferindo para si os benefícios do sacrifício, a expiação dos pecados. O animal era imolado fora da tenda e em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. O item de número 4, o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. 2 textos bíblicos expressam essa verdade. Efésios capítulo 5, verso 2 diz: Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Muito bem. Então nós temos dito ao longo deste trimestre que tudo que acontecia durante ali o tabernáculo, por ocasião deste tabernáculo, apontava para Cristo e a sua redenção para as nossas vidas. Então, aqui também não é diferente. Então, o sacrifício, o holocausto, apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos para o tópico de número 2, a oferta de manjares, Levítico capítulo 2, verso 1 a 3. A oferta de manjares. A oferta de manjares, que em hebraico é minha, que significa presente, oferenda, sacrifício. Essa oferta representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Ele tirava os cereais comestíveis e oferecia-os ao Senhor como um sacrifício de manjares. Isto nos leva a pensar que também temos que apresentar o fruto de nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar diante dele com as mãos vazias. Muito bem. Vamos para o item de número 2 deste segundo tópico. Como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa das primícias. Então ela compunha-se de grãos, né, em decorrência da colheita. Essa oferta também era feita de farinha fina misturada com azeite. E sabemos pela Bíblia que azeite faz alusão
a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Essa oferta faz nos lembrar a importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo. E Jesus, ele fez a promessa: eis que não vos deixarei órfãos. Ele disse: eis que não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos guiará a toda a verdade e nos fará lembrar das palavras do Senhor. Aleluias por isso. No terceiro item deste segundo tópico, a oferta aponta para um alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor, o pão vivo que desceu do céu, o trigo que foi moído para se tornar o nosso alimento espiritual. João 6, 33 a 35, descreve justamente isso, que Jesus, ele é o pão da vida. Quem for até ele não terá fome. Aleluias. Nós vamos para o tópico de número 3, a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. O que era a oferta pacífica? A oferta pacífica, que em hebraico é Zevar Shelamim, que significa de agradecimento, ação de graças, oferta de paz. Era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tirando porções especiais e separando-as do sangue e da gordura do animal. Em seguida, o sacerdote espargia o sangue do animal imolado ao redor do altar, em sinal da propiciação pela vida do pecador. Depois, os miúdos do animal eram queimados no fogo do altar, e assim tanto o sacerdote quanto o ofertante e sua família comiam a carne nobre do animal imolado. Levítico capítulo 2, verso 8, verso 13, 16 e 17. Essa oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. A palavra oferta no hebraico, como também no grego, tem o significado de presente. Então, quando nós ofertamos a Deus, estamos presenteando a Deus. No item de número 2, a simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica apontava para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor proveu a paz entre o homem e o Criador. Lemos então em Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1, 19, 20. Isso demonstra que o Senhor foi a oferta pacífica para reconciliar-nos com o Pai, tornando-se assim a nossa paz. O terceiro item deste terceiro tópico: o que era a oferta pelo pecado? Diferentemente das outras oferendas, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias.
elas identificavam a natureza pecaminosa do homem. Alguém que necessitava apresentar a Deus algo por seus pecados, esse sacrifício era feito fora do arraial. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. A Bíblia mostra que nosso Senhor Jesus foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. O quarto item deste terceiro e último tópico, o grande dia da expiação. Levítico capítulo 16 narra o mais importante dia para o povo judeu, o dia da expiação, chamado Yom Kippur, o dia do perdão. Nesse dia não poderia se fazer nenhum trabalho, nenhuma obra. Um dia tinha que observar o jejum e não fazer qualquer trabalho nesse dia. Muito bem. E Yom Kippur é um dia comemorado, geralmente no mês de outubro. Esse é um dia observado pelos judeus ainda no século XXI, porém de uma forma diferente, porque não existe mais o sacerdócio, que se encerrou com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Mas eles observam até hoje esse dia. E esse dia vai cair no dia 9 de outubro. Mas no dia 8, ao pôr do sol, e até o pôr do sol do dia 9, ou principalmente eles esperam aparecer as estrelas para encerrar esse dia do Yom Kippur, para que não seja encerrado antecipadamente. Então, eles observam do pôr do sol do dia 8, vão observar dessa forma, em outubro, no dia 8, ao pôr do sol, até o dia 9, quando começa a aparecer as primeiras estrelas, ou seja, depois do pôr do sol do dia 9. O rito representava mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. O dia da expiação era a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo e por sua família, Levítico capítulo 16, verso 6, e um bode pelo povo, Levítico 16, versos 7 a 10. No Santo dos Santos, aspergindo o sangue das vítimas sobre o propiciatório, Levítico 16, verso 11 a 19. O rito representava a mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. Esse rito apontava para o nosso grande dia da expiação, no Calvário, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado. João 19, o verso 30. Muito bem, então diante desses tópicos que deixamos aqui nesta pré-aula em relevo, concluímos que vimos como era o sistema de sacrifícios. E com certeza os sacerdotes estavam aptos para fazer todo o sacrifício, todos os sacrifícios necessários, tanto para com a vida deles, como para com a vida dos filhos de Israel, para que estivessem diante da presença do Senhor continuamente, tendo seus pecados cobertos e sendo gratos a Deus. E que nós também sejamos gratos ao nosso Deus
por tudo que Ele tem feito por nós. E que o Espírito Santo de Deus possa nos despertar a cada dia mais para permanecermos na presença gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. E João ainda diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, lembra que temos um advogado no céu, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos, que o nome de Jesus Cristo seja louvado, glorificado e exaltado através de nossas vidas. A paz do Senhor.